A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Conceitos Teológicos. Hoje vamos estar abordando a nossa lição de número 10 da nossa revista Betel, ao qual fala os movimentos pentecostal e o neopentecostal, renovação e expansão no século XX. Vamos estar falando um pouquinho sobre esses movimentos pentecostal e neopentecostal. Você sabe o que é o movimento pentecostal? Você sabe o que é o movimento neopentecostal? Vamos estar tratando sobre essas duas perspectivas de movimento. Pois bem, eis quem vos fala o teólogo Rafael Cardoso. E para não ficarmos em nossas palavras, vamos já para o texto áureo, baseado no livro de Atos, capítulo 16, verso de número 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Texto de referência está baseado lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1, 2, 3, 4 e 5. Pois bem, era ano de 1911, as Assembleias de Deus estavam sendo fundadas no Brasil. Mas, anterior a isto, uma irmã chamada Celina de Albuquerque e a irmã Maria de Nazaré, duas irmãs, ouviram a mensagem de dois missionários que aqui chegaram. Você conhece bem a história? Você é assembleiano, Daniel Berg e Gunnar Wingre, e eles pregavam sobre o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, conforme você bem preferir. Era algo novo até então. Já estavam aqui os batistas, os presbiterianos, os luteranos, os metodistas, né? Um grupo de reformados, poderíamos por assim dizer, um grupo de pessoas já estavam aqui, de crentes, de servos do Senhor, mas não haviam vivenciado essa ênfase no Espírito, não haviam vivenciado essa situação de serem batizados no Espírito Santo. Então, até então era algo novo. Mas aquelas irmãs acreditaram nisso. A irmã Celina, ela foi batizada com o Espírito Santo e com fogo, e conforme bem conhecemos a história, causou uma dissidência ali entre os irmãos ali presentes que haviam abraçado os dois missionários. Eles foram expulsos daquele grupo, foram expulsos daquela igreja, e junto com eles, os dois, 19 ao todo, contando Daniel Berg e Gunnar Wingre, foram expulsos, e ali iniciaram, poderíamos por assim dizer, de certa forma, o movimento pentecostal no Brasil. De lá para cá, centenas e centenas de milhares de pessoas foram batizadas, brasileiros foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, tiveram essa grande experiência. Que experiência seria esta? É algo prometido por Jesus, ou foi algo prometido por Jesus, experimentado pelos apóstolos e acessível a todo aquele que crê. Note bem que Jesus Cristo mandou que os discípulos ficassem ali em Jerusalém até que do alto fossem revestidos com o Espírito Santo. E foi no dia de Pentecostes que eles foram cheios, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes conduzia a falar. Daí o termo pentecostais, porque o movimento começou no dia de Pentecostes, daí por isso nós somos chamados de pentecostais, pois foi no dia de Pentecoste que todos ali naquela casa foram cheios do Espírito Santo. Agora pensa que esse movimento, o que esse movimento acarretou, não apenas na vida daqueles discípulos, o que esse movimento acarretou também em nossa nação. De lá para cá, de 1911, com a chegada dos suecos aqui, de certa forma, com a expansão das Assembleias de Deus no Brasil, esse movimento pentecostal mexeu muito com as estruturas da nação, do Brasil. Por quê? Pensa em um grupo de pessoas ali do início do século XX, pessoas simples, pessoas vivendo a sua vida nos interiores, e a Assembleia de Deus foi se espalhando, porque o evangelismo sempre foi marca, característica do movimento pentecostal, sempre foi marca das Assembleias de Deus. Os missionários expandiram a mensagem de boas novas do evangelho, o movimento pentecostal foi sendo
adentrando nas vilas, nas aldeias, nos povoados, nas cidades, e foi se crescendo o número de pessoas que até então eram marginalizadas, pessoas que até então eram desvalorizadas, pessoas que até então não tinham o devido valor diante do olhar humano dos homens, e de repente foram sendo agregadas ali, abraçadas pelas Assembleias de Deus espalhadas no Brasil, e as pessoas começaram a ter experiências com Deus. O movimento pentecostal é um movimento de experiência profunda com Deus. O movimento pentecostal prima isso, que cada um tenha uma experiência profunda com Deus. O próprio Jesus Cristo já bem dizia: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, né? E esse movimento, ele procura isso, um movimento que cada ser humano, cada crente em Jesus que acredita na promessa do Espírito Santo tem uma experiência profundíssima com Deus. O tempo foi passando, o movimento foi crescendo, as Assembleias de Deus foram se expandindo, né, pelo Brasil afora, e esse movimento ele começou então a ter alguns dissidentes, poderíamos por assim dizer. Por volta da década de 70, 80, foi surgindo um outro movimento. Que movimento seria este? O movimento neopentecostal. Como o próprio nome diz, neo vem de novo, ou novo Pentecoste, um novo movimento, vindo do movimento pentecostal. Agora vamos para a grande diferença entre eles. Qual a diferença entre o movimento pentecostal clássico e o movimento neopentecostal? O movimento pentecostal, que chegou aqui através dos missionários, de certa forma, Daniel Berg e Gunnar Wingre, primam pelo batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, juntamente com a evidência de se falar em línguas estranhas. Acredita-se mais ainda, o movimento pentecostal acredita em curas divinas, milagres, revelação, interpretação de línguas. Isso é algo característico do movimento pentecostal clássico. Profecias, é algo do movimento pentecostal clássico. Mas com esse novo movimento, o neopentecostalismo que surgiu, uma outra abordagem foi sendo colocada. Que abordagem seria essa? Uma abordagem mais moderna, uma abordagem mais voltada para a necessidade do ser, vamos dizer assim, para as necessidades do ser humano, de certa forma, visando a prosperidade, visando o determinismo, visando até mesmo crendices, né? Muitas das vezes o movimento neopentecostal, não querendo falar mal, ele se aparta do movimento pentecostal clássico, porque ele visa algumas crendices que não fazem parte do movimento pentecostal clássico. Que tipo de crendices? Quando você pega uma rosa, unge ela e leva para sua casa para expulsar o mal, isso não é algo bíblico, não é algo que o movimento pentecostal clássico ele prima, porque o movimento pentecostal clássico ele prima pela palavra. O que está na palavra acredita. E esse negócio de levar sal para casa, esse negócio de levar rosa ungida para casa, ou levar algumas coisas que não estão baseadas à luz das Escrituras, é algo que são novidades para atrair pessoas que vêm do movimento neopentecostal. É claro que tudo é pela fé. Às vezes Deus usa algumas exceções para fazer algumas coisas, mas nem sempre as exceções são regras. Nós acreditamos nisso. Às vezes Deus vai fazer alguma coisa. Diz a palavra de Deus que os lenços e aventais de Paulo curavam as vidas, as pessoas. A sombra de Pedro, mas isso é algo bíblico, mas algumas coisas não são bíblicas e são feitas pelos neopentecostal. E o movimento neopentecostal, sobretudo, ele é um movimento mais voltado à modernidade, algo mais moderno, voltado para atrair pessoas, para buscar pessoas que acreditem no determinismo, no poder da palavra positiva e uma série de outras coisas que não tem a ver com a palavra de Deus, porque o poder da palavra não é nosso, o poder da palavra é de Deus. Isso acredita o movimento pentecostal clássico, o poder está na palavra de Deus, não nas nossas próprias, no positivismo, né? Tem, o movimento pentecostal, por vezes, tem essa de eu determino,
coloca Deus na parede, Deus tem que fazer, isso é totalmente antibíblico. Nós não determinamos nada, não podemos nada, e Deus só faz se Ele quiser fazer, e nós devemos respeitar a soberania de Deus. Mas trazendo hoje para o bojo de 2025, a atualidade das Assembleias de Deus no Brasil, nós podemos ver que essa modernidade, esse movimento neopentecostal também, de certa forma, alcançou os pentecostais. Porque tem muito pentecostal hoje visando prosperidade, muito pentecostal hoje visando outras coisas, não o poder, não a evidência do Espírito Santo, não se busca mais tanto o Espírito Santo como se buscavam antigamente. E algo que nos chama a atenção, que o pentecostalismo clássico, ele prima pelo ao que a revista nos mostra, aquilo que os discípulos aprenderam com Jesus e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O movimento pentecostal clássico, ele prima pela doutrina da palavra e pela comunhão, pela união dos irmãos. E é algo que hoje tem sido deixado de lado, de certa forma, até mesmo por nós pentecostais. Porque se nós formos falar aqui bem claro, de forma bem aberta, nós pentecostais já não estamos mais perseverando na doutrina. Se nós olharmos para a década do século passado, ali por volta dos anos 10, ali 20, 30, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre ainda estavam presentes, liderando as Assembleias de Deus, de certa forma, no Brasil, nós vemos que hoje nós não perseveramos naquilo que eles fizeram. Se nós formos entrar nisso, vai dar muito pano para manga, porque a Assembleia de Deus hoje já não é mais a Assembleia de Deus que fora um dia. Mudamos e mudamos muito. Alguém vai falar assim, mas nós mudamos para melhor. E a pergunta pontual que eu quero fazer, será que nós mudamos para melhor? Porque na década de 70, 80, quando alguém entrava, estava ali, de certa forma, possesso, quando entrava em um dos nossos cultos, havia manifestação, as pessoas se manifestavam, as curas eram algo rotineiro em nossos cultos, revelação era algo rotineiro, falar em línguas, interpretação de línguas. Se você estivesse em pecado, subisse no altar do Senhor para pregar, Deus usava alguém, mandava você descer na hora, e a pessoa descia que sabia que estava errada. Hoje em dia nós não vemos tanto mais estas coisas acontecerem, porque nós, pentecostais, estamos deixando ou estamos nos amoldando a outros movimentos que não são pentecostais, mas que nós, como pentecostais, que ainda somos assembleanos, pentecostais, viemos buscar o Espírito Santo. Hoje se prega muito prosperidade, até mesmo dentro das nossas Assembleias de Deus, visa-se muito lucro. Hoje, visa-se muito coisas financeiras, mas isso não é algo do pentecostalismo clássico, porque o que se visava na época, sempre se visou, os discípulos também sempre visaram, era o poder, era ser cheio do Espírito Santo. Os próprios apóstolos, na entrada do templo, ali diante daquele homem que estava necessitado, eles disseram para ele, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, isso eu te dou. Que nós possamos não ter ouro, nem prata, nem aparência, mas possamos ser cheios do Espírito Santo, que esta nação precisa de Deus. Essa nação precisa sentir Deus. Essa nação precisa ter uma experiência com Deus. Mas para que isso aconteça, precisa de homens e mulheres cheios de experiência, cheios de poder, que não tenham eloquência por vezes, que não tenham aparência por vezes, mas tenha o Espírito Santo em suas vidas. Você é cheio do Espírito Santo? E você já foi batizado com o Espírito Santo com fogo? E você já falou em línguas estranhas? Se não, essa é a oportunidade perfeita para buscar isso do Senhor. Viva uma vida de santidade. Busque o Espírito Santo de Deus. Não se prenda à crendice. E acredite, Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. Nos comentários vão estar aí alguns livros, links de livros para você estar adquirindo, estar abençoando o nosso ministério em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, poderosamente.